16 anos, Caio Moraes foi o nome em que todo o departamento da Andrade Sistemas Industriais confiava. Na festa anual da empresa, o pai solteiro, que nunca tinha gasto dinheiro consigo mesmo, vestiu um terno sob medida pela primeira vez na vida, esperando a promoção que todo mundo dizia que já era dele. Em vez disso, Marlene Andrade entregou o cargo de diretor ao sobrinho dela, que tinha só 6 meses de casa, e depois disse a Caio que ser querido por muito tempo não era a mesma coisa que ter liderança. Antes de contar o que aconteceu depois, preciso pedir uma coisa de coração. Se você está gostando dessa história até aqui, aperte agora o botão de hype em forma de estrela logo abaixo do vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda demais a gente continuar trazendo histórias assim, e eu realmente agradeço cada pessoa que clica. Agora, vamos voltar para o salão do Hotel Tivoli, porque a noite estava longe de terminar. Caio pousou a taça de champanhe, pediu demissão ali mesmo e foi embora. Foi então que as mesas atrás dele começaram a esvaziar. Na manhã seguinte à festa, as pessoas da Andrade Sistemas Industriais falariam de Caio Moraes como se ele tivesse sido uma instituição, não um homem. Isso estava mais perto da verdade do que a maioria imaginava. Ele tinha entrado pela primeira vez na fábrica 16 anos antes, um técnico com graxa debaixo das unhas, sem ambição nenhuma além de manter o segundo turno rodando limpo. Nunca pediu atenção. Pedia problemas, e a empresa foi lhe dando problemas cada vez maiores. A promoção veio devagar e sem cerimônia. Ele consertou uma linha de envase que 3 consultorias tinham desistido de arrumar e o fizeram líder de turno. Reconstruiu um procedimento de troca de linha que custava 11 horas por semana à empresa, e o fizeram supervisor. Quando o cargo de líder sênior de operações finalmente apareceu no crachá dele, metade do chão de fábrica já o chamava assim havia 2 anos. Caio nunca negociou um aumento sequer. Ele achava que o trabalho falaria por ele, porque durante 16 anos sempre tinha falado. Chegava às 6h15 na maioria das manhãs e só saía depois da passagem de turno. Isso não era devoção à empresa. Era um hábito que ele não conseguia largar. Gostava de saber como a fábrica soava quando estava saudável. Quando um compressor começava a rodar meio segundo mais lento, ele ouvia antes dos sensores. Quando um fornecedor mandava um palete a menos, ele percebia antes de a contabilidade notar a fatura. Boa parte do que Caio resolvia, a diretoria nunca ficava sabendo o que tinha acontecido, e era exatamente assim que ele preferia, o que acabaria custando caro. Havia uma prateleira no escritório dele que ele nunca tirava o pó. Nela ficavam 4 troféus de vidro, funcionário do ano e funcionário destaque, os anos gravados em letras pequenas que ele já nem lia mais. Renato Vieira costumava brincar que Caio deixava os troféus virados para a parede por vergonha. A verdade era mais simples. Os troféus importavam menos para ele do que as pessoas que o tinham parabenizado por eles, porque essas pessoas eram o verdadeiro registro dos seus 16 anos. Ele era pai solteiro e voltava toda noite para uma casa silenciosa e um financiamento que pagava sozinho. Isso não mudava nada em como ele trabalhava, mas mudava tudo em como ele tinha planejado a vida. Nunca tinha arriscado a renda em nenhum momento da vida adulta. Construiu estabilidade do jeito que construía tudo, devagar, sem margem para drama, e foi exatamente por isso que quem o conhecia bem quase não acreditou no que ele fez naquela festa. Ele tinha treinado mais gente na fábrica do que qualquer outra pessoa ali, incluindo os próprios instrutores. Otávio Bezerra chegou com um diploma bom e nenhuma ideia de como uma linha de verdade se comportava sob pressão. No 4º mês, cometeu um erro de sequenciamento que custou R$11 mil em produto perdido. Caio escreveu o relatório da ocorrência com honestidade. Depois ficou com Otávio até às 8 da noite reconstruindo a lógica para que aquilo nunca mais acontecesse. E nunca comentou o assunto com ninguém depois. Otávio foi promovido 2 vezes nos 4 anos seguintes. O padrão se repetia em toda a hierarquia. Quando uma gerente de projetos precisava saber se um cronograma era realista ou fantasioso, perguntava a Caio antes de perguntar ao próprio diretor. Quando engenharia e controle de qualidade passaram 3 semanas travados numa discussão sobre tolerâncias, foi Caio quem colocou os 2 grupos numa sala, quase não disse nada,
e deixou que descobrissem sozinhos que discutiam dois documentos diferentes. Ele não tinha autoridade sobre nenhum dos dois departamentos. Tinha algo que o organograma não conseguia imprimir, e todo mundo na fábrica entendia isso. A Bragança Alimentos, a maior conta da empresa, funcionava com um protocolo de conformidade que Caio tinha escrito pessoalmente depois que a primeira auditoria quase reprovou. O gerente de operações deles ligava direto no celular de Caio em vez de passar pelo setor comercial, e fazia isso havia 6 anos. Ninguém na Andrade achava isso estranho. Era simplesmente como as coisas funcionavam, e ninguém nunca tinha parado para pensar no que aconteceria se parasse de funcionar. Então, quando correu a notícia de que a vaga de diretor de operações abriria na primavera, a conclusão se formou sozinha. Ninguém fez campanha por Caio porque ninguém achou que fosse preciso. O chão de fábrica comentava o assunto como quem comenta um tempo que já foi previsto. Renato disse a ele sem rodeios que o cargo era dele e que já devia pensar em quem o substituiria na fábrica. Caio se permitiu acreditar. Essa foi a parte que ele examinaria com mais cuidado depois. A pequena permissão que tinha se dado. Depois de 16 anos, supondo que o trabalho falaria por ele, ele se permitiu imaginar que a empresa estava finalmente prestes a dizer isso em voz alta. Tinha 41 anos. Nunca tinha pedido nada a Andrade. E achava que isso era um tipo de crédito que ia se acumulando em silêncio em algum lugar, prestes a ser pago. Ele não sabia que Marlene Andrade já tinha tomado a decisão antes mesmo de a vaga ser anunciada. Tiago Andrade começou a trabalhar em outubro, 6 meses antes da festa. Chegou com mestrado numa boa faculdade, um aperto de mão claramente ensaiado e um notebook cheio de slides sobre modernização. Marlene o apresentou na reunião trimestral como uma visão nova que a empresa precisava havia tempo. Ninguém deu muita importância. Parentes já tinham passado pela Andrade antes, geralmente por um verão, geralmente sem deixar marca. O que a fábrica não sabia era que Marlene tinha feito uma promessa sobre Tiago à irmã anos antes, e vinha carregando isso desde então. Carregava também algo mais antigo. Quando o pai dela lhe entregou a empresa, 2 dos diretores dele a chamaram em particular de a filha que herdou um cargo que não tinha merecido. E ela passou uma década provando que enxergava mais longe do que homens que só tinham estado presentes por muito tempo. Quando Tiago chegou, essas 2 coisas já tinham se fundido num único instinto que ela nem examinava mais. Caio nunca tratou Tiago como ameaça, e isso não era estratégia. Simplesmente nunca passou pela cabeça dele. Quando Marlene pediu que ele colocasse Tiago a par de tudo, Caio fez isso do jeito que fazia tudo, com cuidado e sem ressentimento. Levou Tiago pela fábrica e explicou por que a linha estava organizada numa ordem que parecia errada no papel. Apresentou-o pessoalmente aos líderes de equipe, o que importava porque uma apresentação feita por Caio dava a uma pessoa 6 meses de boa vontade que ela ainda não tinha ganhado. Também corrigiu o trabalho de Tiago. A primeira proposta que Tiago escreveu para a diretoria continha uma projeção de produtividade que seria motivo de risada de qualquer um que já tivesse ficado 1 hora no chão de fábrica. Caio percebeu o erro, ficou com ele numa quinta-feira à noite por 2 horas e reconstruiu os números junto com ele. Não contou nada a Marlene nem a ninguém. Tiago apresentou a versão revisada na semana seguinte e recebeu acenos de aprovação, e Caio ficou contente, porque uma proposta ruim reflete em todo mundo. A mudança aconteceu devagar o suficiente para ser negável. Em janeiro, Caio percebeu um slide num material da diretoria descrevendo uma implantação em etapas da manutenção preditiva. Reconheceu porque tinha escrito aquilo 18 meses antes, num memorando que nunca teve resposta. O slide trazia o nome de Tiago no rodapé. Caio disse a si mesmo que boas ideias circulam e que o importante era ver aquilo implementado, não ser o dono da ideia. Guardou o memorando original nos arquivos porque guardava tudo. Em fevereiro, foi tirado da reunião semanal de operações. Ninguém avisou. Ele foi até a sala na hora de sempre e encontrou a porta fechada e Tiago lá dentro anotando na mesa. O convite da agenda tinha sido alterado silenciosamente. Quando Caio perguntou, disseram que a reunião tinha sido enxugada e que Tiago repassaria o que fosse relevante. Nada relevante foi repassado. Em março,
Marlene já usava uma frase com frequência suficiente para as pessoas começarem a reparar. Falava sobre a próxima geração de liderança. Dizia isso em reuniões gerais, em e-mails, e uma vez, de forma memorável, a menos de 1 metro de um homem que tinha dado 16 anos à empresa. Nunca olhava para Caio quando dizia isso, o que já era uma declaração por si só. Clarice Duarte, que cuidava do RH, levantou a questão do processo uma vez em abril, numa reunião com outros 2 executivos presentes. Perguntou como o cargo de diretor seria avaliado e quais critérios seriam publicados. Marlene disse que a busca seria interna, que ela cuidaria disso pessoalmente, e passou para o próximo item da pauta em menos de 15 segundos. Clarice anotou uma nota breve no próprio arquivo, do jeito que gente cautelosa faz, e deixou por isso mesmo, coisa em que pensaria por muito tempo depois. Foi Renato Vieira quem finalmente disse aquilo claramente. Encontrou Caio no estacionamento numa terça-feira no início de abril, encostou na caçamba da caminhonete de Caio e contou que o cargo de diretor já estava decidido. Tinha ouvido de alguém do financeiro que tinha visto uma faixa salarial preparada com um nome já anexado. Renato não suavizou. Trabalhava ao lado de Caio havia 9 anos e achava que ele merecia saber antes que a sala inteira soubesse. Caio recusou aquilo. Disse: uma empresa desse tamanho não joga fora 16 anos de desempenho documentado por um sobrinho com 6 meses de casa, porque seria indefensável, porque existem conselheiros e acionistas e uma fábrica cheia de gente que veria isso acontecer. Disse que os números falavam por si. Renato olhou para ele por um instante mais longo do que era confortável. Disse que esperava que Caio estivesse certo. Entrou no carro e foi para casa. Aquela conversa foi a última chance que Caio teve de se proteger, e ele a gastou defendendo a empresa. Foi para casa naquela noite e não pensou mais nisso. Tinha uma linha para rebalancear e uma preparação de auditoria para revisar. Acreditava, do jeito específico e total que só quem nunca foi traído consegue acreditar, que o histórico prevaleceria. A festa anual aconteceu no Hotel Tivoli, no centro de São Paulo, num salão com um teto tão alto que fazia todo mundo falar um pouco mais baixo do que o normal. 340 pessoas compareceram. Havia mesas redondas com toalhas brancas, um bar em cada ponta e um pequeno palco com um púlpito e um microfone que Marlene nunca precisava ajustar porque alguém sempre regulava a altura antes. Caio tinha comprado um terno. Isso não era pouca coisa. Ele só tinha uma paletó, guardado para velórios. Na semana antes da festa, entrou numa loja no centro e deixou um vendedor tirar suas medidas pela primeira vez na vida adulta. Cinza chumbo, bem cortado, uma gravata da qual não tinha muita certeza. Custou mais do que ele já tinha gastado com roupa em toda a vida, e ele pensou 2 vezes no valor antes de pagar. Comprou porque 6 pessoas diferentes do trabalho já tinham dito que essa seria a noite mais importante da carreira dele. Chegou cedo e cumprimentou muita gente. Otávio Bezerra disse que o terno fazia parecer um homem prestes a receber alguma coisa, e Caio respondeu que se contentava com o camarão. Renato o encontrou perto do bar e não tocou no assunto do estacionamento, e Caio ficou grato por isso. O salão estava quente, barulhento e cheio de gente que já tinha decidido que estava testemunhando uma coisa boa acontecer com um homem que merecia. Marlene subiu ao palco depois do jantar. Agradeceu ao comercial por um trimestre forte. Agradeceu à fábrica por 14 meses sem afastamento por acidente, um recorde construído sobre os protocolos de Caio, e não disse o nome dele. Depois disse que tinha mais um anúncio, o que todos esperavam, e o salão se moveu do jeito que um salão se move quando várias centenas de pessoas viram levemente na mesma direção. Os rostos na mesa de Caio se voltaram para ele antes mesmo do nome ser dito. Alguém na mesa ao lado já sorria para ele. Ele sentiu o calor específico de ser observado por uma multidão e colocou as mãos espalmadas na toalha porque não sabia o que mais fazer com elas. Marlene disse que o novo diretor de operações era Tiago Andrade. O aplauso começou e depois não chegou a se completar. Veio esparso das mesas da frente, onde sentava a diretoria, e não se espalhou. O resto do salão fez um som que não era bem silêncio, uma espécie de respiração coletiva presa.
340 pessoas decidindo simultaneamente não reagir. Thiago se levantou, abotoou o paletó e caminhou até o palco por um salão que tinha ficado estranho. Marlene falou sobre pensamento renovado. Usou a expressão energia jovem. Disse que a empresa precisava de uma liderança moderna, que entendesse para onde o setor estava indo, não de onde vinha. E toda pessoa ali que já tinha ligado para Caio Moraes às 9 da noite com um problema, entendeu exatamente o que estava sendo dito e sobre quem. Thiago agradeceu à tia, disse que se sentia honrado e que esperava aprender com aquela equipe incrível. Alguém numa mesa ao fundo pousou um garfo alto o bastante para ser ouvido. Caio não se moveu. Ficou sentado durante os agradecimentos finais e o convite para aproveitar o bar. E quando o salão começou a se dividir em conversas de pé, atravessou até o lado onde Marlene recebia cumprimentos de um diretor regional de vendas. Esperou ela ficar livre e então perguntou, baixinho, sem alterar a voz, se o histórico dele tinha sido considerado de fato. Marlene olhou para ele com algo quase parecido com paciência. Disse que fazer um trabalho bem por muito tempo não era a mesma coisa que estar pronto para liderá-lo. Disse que as pessoas gostavam de Caio, que ele era o tipo de homem de quem o chão de fábrica cria carinho e que ser benquisto costuma ser confundido com potencial de liderança. Disse que precisava de alguém capaz de enxergar além do jeito como as coisas sempre foram feitas. Depois tocou no braço dele rapidamente, do jeito que se faz quando uma conversa termina, e voltou-se para o salão. Caio ficou ali parado, num terno que tinha comprado para aquela noite, olhando para o que tinha diante dele. Olhou para Thiago, rindo perto do palco com 2 vice-presidentes, 6 meses numa empresa cujo layout ele nem conseguiria desenhar de memória. Olhou para Marlene circulando entre as mesas. Olhou para Renato, a 6 metros dali, observando-o com uma expressão que não tinha nenhuma surpresa. E Caio entendeu que a promoção não era a coisa que tinha acontecido naquela noite. O que tinha acontecido era que 340 pessoas acabavam de ver, em público, com microfone, exatamente quanto valiam 16 anos de excelência documentada diante de um sobrenome de família. Se chegasse na segunda às 6h15 e fizesse a passagem de turno e mantivesse a fábrica funcionando, estaria assinando embaixo daquela lição. Seria a prova de que aquilo era sobrevivível, e cada técnico daquele chão de fábrica aprenderia com ele onde ficava o teto. Deixou a taça de champanhe na mesa mais próxima. Não tinha bebido nem um gole. Encontrou Marlene de novo perto da borda do salão e dessa vez não baixou a voz. Disse a ela que estava pedindo demissão com efeito imediato e que ela teria isso por escrito até de manhã. Ela disse o nome dele uma vez, com o começo de um sorriso, do jeito que um adulto se dirige a alguém tendo um momento de exagero. Caio não esperou o resto da frase. Virou-se e foi em direção à saída. O salão percebeu. As conversas foram encurtando e depois parando conforme ele passava, uma onda viajando com ele entre as mesas. E quando já estava na metade do caminho, várias centenas de pessoas assistiam a um homem de terno cinza chumbo novo, deixando uma festa que tinha sido feita, em parte, para ele. Marlene não sentiu nada parecido com alarme. Ele estava orgulhoso, e o orgulho esfria da noite para o dia. Ligaria para o RH de manhã, envergonhado, e eles dariam um jeito de mantê-lo. Homens como Caio Moraes não deixavam empresas. Ficavam 16 anos, e depois ficavam mais ainda. Ela ainda segurava esse pensamento quando, numa mesa perto do centro do salão, Renato Vieira se levantou. Renato não fez discurso nenhum. Desprendeu o crachá do cinto, pousou sobre a toalha branca ao lado do copo d'água e caminhou até a saída com o paletó no braço. O crachá ficou onde ele o deixou, virado para cima, a foto olhando para o teto. Aquele objeto pequeno sobre a mesa fez mais estrago no salão do que qualquer coisa que alguém pudesse ter gritado. Marlene viu aquilo da borda do salão e sentiu a primeira coisa que mais tarde reconheceria como medo, embora, naquele momento, tenha registrado como irritação. Renato tinha 9 anos de empresa e comandava o programa de manutenção que mantinha o tempo de parada da fábrica abaixo de 2%. Não era homem de gestos. O que era exatamente o que fazia aquele gesto pesar tanto? Otávio Bezerra foi o próximo.
Levantou-se sem pressa, disse algo baixinho para a mulher ao lado e seguiu o mesmo caminho de Renato pelo salão. Depois, um engenheiro de automação do segundo andar empurrou a cadeira para trás. Depois, uma gerente de projetos com 11 anos de empresa se levantou, pegou a bolsa e deixou a sobremesa intocada. Depois mais dois, ambos antigos o bastante na Andrade para lembrar de quando o pai de Marlene ainda comandava tudo. Ninguém gritou nada em coro. Ninguém anunciou nada. Não havia um organizador circulando entre as mesas, nenhum sinal combinado. Foi mais silencioso do que uma saída em massa deveria ser. E era justamente isso que tornava impossível de não olhar. As pessoas decidiam uma por vez, em tempo real, e agiam sobre a decisão na frente de todos os colegas que tinham. Caio já tinha chegado ao corredor quando percebeu que não estava mais sozinho. Virou-se e os viu chegando. 6, depois 8, e algo dentro dele se apertou. Disse claramente que eles não precisavam fazer aquilo. Disse que tinha tomado uma decisão para si mesmo, que não era decisão de mais ninguém herdar, e que nunca tinha pedido companhia. Renato respondeu por todos. Disse que não estavam seguindo Caio a lugar nenhum. Disse que tinham visto um homem dar 16 anos a uma empresa e ser informado, na frente de todo mundo que ele conhecia, que aquilo não valia muita coisa, e que uma vez que uma pessoa enxerga isso com clareza, não consegue mais fingir que não viu. Não estavam saindo por Caio. Estavam escolhendo o próprio futuro. Dentro do salão, a pergunta se espalhava pelas mesas, do jeito que fumaça se espalha sem ninguém carregar. Se um homem podia dar 16 anos, ganhar o prêmio 4 vezes, treinar metade da fábrica, escrever os protocolos que sustentavam a maior conta da empresa, e ainda assim ser preterido no momento em que a presidente quis o sobrinho numa cadeira, então pelo que exatamente todo mundo mais estava trabalhando? Não era uma acusação. Era aritmética, e cada pessoa naquele salão fez a conta em silêncio. As mesas foram esvaziando aos poucos. Algumas pessoas saíram na hora. Outras terminaram a bebida, se despediram normalmente e foram para casa mais cedo, carregando algo novo. Às 22 horas, um salão feito para 340 pessoas abrigava talvez 90, e a banda ainda tocava para uma pista em que ninguém dançava. Marlene ficou perto do palco com uma taça da qual tinha parado de beber. Tiago foi procurá-la, com o rosto tenso, perguntando o que estava acontecendo. Ela disse que as pessoas se emocionam em festas e que tudo pareceria diferente na segunda-feira. Disse isso com a certeza de uma mulher que comandava a empresa havia 11 anos e nunca tinha sido provada errada em público. Estava errada. O que ela tinha testemunhado não era o fim de nada. Eram só os primeiros 90 minutos. Clarice Duarte abriu o notebook às 7h40 da segunda-feira e encontrou 9 cartas de demissão. Ao meio-dia, eram 14. Na quarta, o número era 26. No fim da segunda semana, chegava a 34 e continuou subindo de 2 em 2 ou de 3 em 3 pelas terceira e quarta semanas, até que, na quinta segunda-feira depois da festa, Clarice atualizou a planilha e o total chegou a 41. O primeiro instinto de Marlene foi procurar um padrão que permitisse descartar tudo aquilo. Esperava que os nomes se concentrassem em torno de Caio, do turno dele, dos subordinados diretos, das pessoas com quem ele almoçava. Isso seria administrável. Seria um problema de lealdade com uma única origem e uma única solução. Os nomes não se concentraram. Vinham da engenharia e das operações, do controle de qualidade e da gestão de projetos, da logística e do setor de programação do terceiro andar. Uma compradora sênior pediu demissão e tinha falado com Caio talvez uma dúzia de vezes em 4 anos. Uma supervisora de qualidade pediu demissão e uma vez tinha registrado formalmente uma discordância contra uma mudança de processo de Caio. Essas não eram pessoas dele. Muitas mal o conheciam. Clarice mesma conduziu as entrevistas de desligamento porque queria ouvir aquilo diretamente. E começou a ouvir a mesma frase em vozes diferentes. Repetia-se com tanta consistência que ela passou a anotar, palavra por palavra, para ver se as pessoas usavam termos idênticos. E quase usavam. Se Caio Moraes não tem futuro aqui, por que eu deveria acreditar que tenho? Essa era toda a crise resumida numa única pergunta. E Clarice entendeu na hora que aquilo tinha deixado de ser sobre Caio.
Ele era a prova, não a causa. O que a festa destruiu foi a crença de que a promoção na Andrade Sistemas Industriais tinha alguma relação com desempenho. E quando essa crença cai, um trabalho bem feito deixa de parecer investimento. Passa a parecer doação. Os funcionários mais jovens foram os que mais sentiram. Eram os que tinham organizado os próximos 5 anos em torno de uma escada que agora entendiam ser puro enfeite. Uma engenheira de processos na casa dos 20 anos contou a Clarice que tinha recusado uma proposta externa 8 meses antes porque Caio a tinha garantido que, se ela continuasse construindo seu histórico, o histórico a carregaria. Ela não estava magoada com Caio. Estava magoada por ter acreditado nele e por ele mesmo ter acreditado naquilo também. Enquanto isso, Tiago Andrade entrou na sala de diretor de operações e descobriu o que o cargo realmente continha. Tinha herdado um departamento em que 4 dos 17 líderes tinham pedido demissão ou estavam em aviso prévio, em que o programa de manutenção não tinha gestor e em que as pessoas que sobraram respondiam às perguntas dele com o mínimo de palavras que a educação profissional exigia. Tinha sido promovido para dentro de uma sala da qual os melhores estavam saindo. Toda semana o departamento virava uma versão um pouco mais fraca daquele que lhe tinha sido entregue. E nada na formação dele o tinha preparado para uma autoridade que não gerava movimento nenhum. Marlene se recusou, durante tudo isso, a tratar a própria decisão como a variável do problema. Disse à diretoria que a empresa passava por uma transição difícil e que transições expõem quem nunca esteve totalmente comprometido. Mais de uma vez comentou que quem abandonava uma empresa por causa de uma promoção que não recebeu tinha revelado algo útil sobre si mesmo. Instruiu Clarice a abrir vagas com salários de 10 a 15% acima das faixas anteriores e preenchê-las rápido. Deu a Tiago autoridade total sobre as operações e disse para ele demonstrar que a empresa funcionava exatamente como sempre tinha funcionado. Ela não estava tentando resolver o problema, estava tentando provar que não havia problema, o que é uma tarefa diferente e muito mais cara. As falhas começaram a chegar em 3 semanas. Um projeto de capital para modernizar a linha de embalagem atrasou o cronograma 2 vezes. Depois uma terceira, porque o sequenciamento dependia de janelas de parada que Caio tinha negociado informalmente com 3 departamentos ao longo dos anos e nunca tinha registrado por escrito, porque nunca tinha precisado. Ninguém conseguiu reconstruir aquilo. Ninguém sabia que existia, até deixar de existir. A Bragança Alimentos foi quem tirou sangue de verdade. O gerente de operações deles ligou sobre a próxima auditoria de conformidade, pediu para falar com Caio pelo nome, como fazia havia 6 anos, e um atendente do comercial disse que Caio Moraes não trabalhava mais na empresa. A linha ficou em silêncio, e depois o homem perguntou, com cuidado, quando aquilo tinha acontecido e por que ninguém tinha avisado. 2 dias depois, o diretor de conformidade da Bragança pediu uma revisão completa da prontidão de auditoria da Andrade antes de renovar o próximo período de contrato, um contrato que valia cerca de 1/3 do volume anual da fábrica. Dentro da empresa, quem ficou absorveu o trabalho de quem saiu. O time de qualidade que rodava com 9 pessoas passou a rodar com 6 e cobrir a mesma produção. As horas extras subiram, os turnos passaram a fechar com lacunas preenchidas por quem estava mais perto, não por quem era mais qualificado. Pequenos erros começaram a aparecer onde não apareciam havia anos, e cada um levava tempo para ser detectado e corrigido, e não sobrava tempo. Depois aconteceu algo que Clarice marcou como mais sério do que as demissões. Candidatos internos começaram a desistir de vagas de gestão abertas. 4 pessoas retiraram a candidatura numa única semana, e nenhuma delas alegou falta de qualificação ou interesse. Disseram que não acreditavam que a seleção fosse real. Tinham visto uma escolha acontecer, tirado a conclusão óbvia, e não iam gastar 6 semanas se preparando para uma decisão que já tinha sido tomada na mesa da cozinha de alguém. Tiago tentou liderar do único jeito que o cargo tinha lhe ensinado. Pediu relatórios, fez reuniões, marcou prazos, cobrou quando os prazos escorregavam. Usou a autoridade que o cargo lhe dava e descobriu que ela produzia obediência, e nada além disso.
As pessoas faziam exatamente o que era formalmente exigido, nem um passo a mais. O que ele não tinha, e não conseguia requisitar, era aquilo que Caio tinha passado 16 anos acumulando. Quando Caio pedia para uma equipe de manutenção ficar 2 horas a mais, eles ficavam porque, em algum momento do passado, ele tinha coberto alguém, resolvido algo para eles ou dito a verdade ao gestor em nome deles. Essa rede não aparecia em nenhum arquivo. Tinha sido construída um favor de cada vez e tinha deixado o Hotel Tivoli vestindo um terno cinza chumbo. Marlene chegou à explicação que lhe permitia manter o cargo intacto. Decidiu que Caio estava orquestrando tudo. Disse isso numa reunião de diretoria, que um homem não sai de uma festa e leva 40 pessoas atrás sem coordenação, e que ele devia estar mexendo os pauzinhos, incentivando gente, talvez recrutando para um concorrente. Clarice não discutiu na reunião. Foi conferir. Revisou o e-mail corporativo de Caio até o último dia dele e não achou nada. Revisou os registros de mensagens internas. Leu todas as 41 transcrições das entrevistas de desligamento procurando qualquer indício de que alguém tivesse sido contatado, abordado, incentivado ou organizado. Não havia nada. Nenhum funcionário relatou ter recebido contato dele. Vários disseram, sem que ela perguntasse, que tinham procurado Caio e que ele não tinha desencorajado ninguém a ficar. 2 disseram que ele os tinha aconselhado a pensar com calma e fazer o que fosse certo para a própria situação. E um disse que ele tinha dito que a empresa ainda tinha gente boa. Caio não tinha organizado nada, não tinha postado nada, falado com nenhum jornalista, mandado nenhuma mensagem. Tinha ido para casa e 41 pessoas tinham tomado suas próprias decisões depois. Clarice escreveu isso num memorando, em linguagem simples, e não mandou para Marlene. Mandou direto para Ricardo Cavalcanti, presidente do conselho, sabendo exatamente o que significava passar por cima da presidente da empresa, que já andava procurando alguém para culpar, e anexou sua nota de abril sobre os critérios de seleção que faltavam, o que implicava o próprio silêncio dela, tanto quanto o de qualquer outra pessoa. Ricardo Cavalcanti presidia o Conselho da Andrade havia 4 anos e tinha fama de fazer poucas perguntas e desagradáveis. Convocou uma sessão de emergência na 5ª semana, quando o número de demissões chegou a 41, e a abriu sem interesse nenhum na saída em massa em si. Disse que não estava ali para perguntar o que Caio Moraes tinha feito. A pergunta que importava era outra, e muito pior. Ele queria saber por que uma única decisão de promoção tinha feito 41 pessoas, de 6 departamentos diferentes, perderem simultaneamente a confiança no próprio futuro naquela empresa. Porque aquilo não era um evento de pessoal. Era uma constatação estrutural. Pediu primeiro o arquivo de Caio. Chegou numa pasta visivelmente grossa e Ricardo leu trechos em voz alta enquanto Marlene sentava na outra ponta da mesa. 16 anos de serviço, avaliações de desempenho na faixa mais alta por 12 anos consecutivos, 4 prêmios da empresa por desempenho excepcional, um histórico de treinamento mostrando 38 funcionários formalmente desenvolvidos por ele, pelo menos 9 hoje em cargos de supervisão, autoria ou revisão principal de 14 procedimentos operacionais ainda em uso ativo, incluindo todo o protocolo de conformidade da Bragança Alimentos. 14 meses de turno sem afastamento por acidente. Em 16 anos, nenhuma reclamação documentada sobre a liderança, a conduta ou o julgamento dele. Depois Clarice colocou 2 documentos lado a lado na frente do presidente do conselho. O primeiro era o slide da apresentação da diretoria sobre manutenção preditiva com o nome de Tiago Andrade no rodapé. O segundo era o memorando original do servidor compartilhado, datado 18 meses antes, de autoria de Caio Moraes, contendo a mesma sequência de implantação, na mesma ordem. Ela não fez comentário nenhum. Disse apenas que o histórico do arquivo estava intacto e disponível para quem quisesse abrir. Ricardo pediu o arquivo de Tiago. Chegou fino, e todos observaram enquanto atravessava a mesa. 6 meses de empresa, uma única avaliação, conduzida pela própria Marlene. Nenhuma experiência de supervisão antes da Andrade. Nenhum subordinado direto antes da promoção. Um bom histórico acadêmico e um conjunto de propostas,
uma das quais o histórico de versões mostrava ter sido substancialmente reconstruída por outro funcionário antes de ser entregue. Ricardo pôs a segunda pasta em cima da primeira e fez uma única pergunta a Marlene. Se Tiago não fosse sobrinho dela, esse arquivo teria sido suficiente para colocá-lo à frente de Caio Moraes? A sala esperou. Marlene tinha construído uma defesa ao longo de 5 semanas em torno de transição, comprometimento, liderança moderna e energia jovem, e cada peça dela dependia de uma resposta a essa pergunta. Não havia resposta para essa pergunta. Ela olhou para as 2 pastas e não falou. Ricardo não insistiu, porque o silêncio já tinha feito o trabalho dele na frente do conselho inteiro. O que quebrou naquela sala não foi a autoridade de Marlene. Foi a capacidade dela de continuar dizendo a si mesma que a decisão tinha sido sobre a empresa. Ela tinha dito a um homem que ser querido por muito tempo não era a mesma coisa que estar pronto para liderar. E tinha dito isso justamente à única pessoa da fábrica cujo histórico sobreviveria a essa frase sendo aplicada a ele. Ao fazer isso, com um microfone na frente de 340 funcionários, ela tinha dito algo que nunca pretendeu dizer. Tinha dito a eles que o esforço deles não determinava o futuro deles. Tinha perdido Caio Moraes em 90 segundos. E tinha perdido a crença de todos os outros de que o trabalho significava alguma coisa. E essa segunda perda não vinha acompanhada de nenhuma carta de demissão, o que era exatamente o motivo pelo qual seria tão mais difícil de recuperar. As demissões não pararam depois da reunião do conselho. Mais 6 chegaram na semana seguinte. E o que alarmou Clarice foi que 2 vinham de pessoas que, 1 mês antes, tinham dito que pretendiam ficar para ver como as coisas se desenrolariam. Tinham visto como as coisas se desenrolaram. O conselho tinha aberto uma investigação. Nada tinha mudado no chão de fábrica, e tiraram a conclusão óbvia. Ricardo deu a Marlene uma instrução direta: parar a sangria e reportar a ele semanalmente. Não a afastou do cargo, o que surpreendeu vários conselheiros, mas deixou os termos claros o suficiente para que ela entendesse que sua posição já não era permanente por padrão. A empresa reagiu do jeito que empresas reagem. As revisões salariais foram aceleradas. Bônus de retenção foram aprovados em 3 níveis. O maior deles substancial o bastante para Clarice conferir o valor 2 vezes antes de enviar as cartas. Promoções que estavam paradas na fila havia 18 meses foram aprovadas de repente numa única tarde. Marlene autorizou tudo isso em 1 semana e acreditava genuinamente que tinha resolvido o problema. As recusas voltaram em poucos dias. Um engenheiro de automação sênior recusou um bônus de retenção equivalente a 11 meses de salário e entregou o aviso na mesma tarde. Uma gerente de logística aceitou uma promoção que queria havia 2 anos, depois pediu demissão 2 semanas depois. De um jeito ou de outro, as pessoas pegavam o dinheiro e iam embora, ou recusavam o dinheiro e iam embora, e nos 2 casos, iam embora. Clarice finalmente disse aquilo claramente na sala de Marlene, com a porta fechada. A empresa estava tentando resolver um problema de confiança com uma solução financeira, e as 2 coisas não eram intercambiáveis. Dinheiro responde quanto um cargo vale, não responde se o esforço leva a algum lugar. E essa era a pergunta que 47 pessoas já tinham feito e respondido para si mesmas. Caio, durante tudo isso, tinha sumido no sentido mais completo. Não postou nada. Não deu declaração ao jornal de negócios local quando ligaram 2 vezes. Não procurou nenhum antigo colega, e quando antigos colegas o procuravam, perguntava sobre os planos deles e se recusava a comentar qualquer coisa sobre Andrade. A situação dele mesmo não era confortável. Tinha abandonado 16 anos de renda com um financiamento no nome e nenhuma indenização, porque um pedido de demissão feito numa festa não vem com pacote de rescisão. Fez 2 entrevistas de emprego no primeiro mês. Nas 2, a mesma pergunta chegava no mesmo tom cuidadoso, perguntando por que um homem sai de uma empresa depois de 16 anos sem outro cargo garantido. E nas 2 vezes ele viu a resposta mudar algo na sala. Nenhuma das 2 retornou. Começou a calcular quantos meses a poupança cobriria, e o número era menor do que ele gostaria. Esse silêncio se tornou o fato mais prejudicial de todo o caso, porque tirava a última explicação disponível.
Se Caio tivesse feito barulho, o conselho poderia ter chamado aquilo de campanha. A ausência dele deixava claro que nada estava sendo feito à empresa de fora. A empresa estava fazendo aquilo consigo mesma, e já vinha fazendo antes mesmo de ele pousar aquela taça. Ricardo entendeu isso antes de Marlene entender. Disse a ela, numa ligação que durou 4 minutos, que ela ia telefonar para Caio Moraes pessoalmente, não por meio de um recrutador, nem por Clarice, e que faria isso naquele mesmo dia. Ela ligou às 15 horas e ele atendeu na 4ª chamada. Ela não começou com um pedido de desculpas, começou com uma proposta, porque era a língua que ela falava fluentemente. Diretor de operações, com efeito imediato, num salário substancialmente acima do que tinha sido oferecido a Tiago e acima de qualquer valor que o cargo já tivesse pago. Caio ouviu sem interromper. Estava na cozinha, com uma pilha de contas no balcão e um número de poupança na cabeça, e disse que não ia aceitar. A cadeira nunca tinha sido o problema. Se a empresa estava entregando o cargo agora, fazia isso porque 47 pessoas tinham saído e um grande cliente estava fazendo perguntas, o que o transformava na solução para uma emergência de pessoal, não na resposta para uma pergunta sobre como as decisões eram tomadas ali. Se a cadeira só estava disponível porque a sala tinha esvaziado, então ninguém ali tinha entendido o que deu errado, e ele não tinha interesse em ser instalado como remendo de um sistema que produziria a mesma noite de novo em 3 anos, com outra pessoa parada naquele salão. Marlene pousou o telefone e ficou ali sentada com ele. Tinha passado 5 semanas construindo uma versão dos fatos em que Caio era orgulhoso, magoado e oportunista. Em 4 minutos, ele tinha recusado um aumento. Ela tinha suposto que nenhum homem na situação dele conseguiria recusar, e ele tinha explicado, sem levantar a voz, que ela ainda não entendia o que tinha acontecido na própria festa. O que mudou a cabeça dele foi uma ligação 9 dias depois. Uma técnica jovem que ele tinha treinado ligou para pedir conselho, porque a Andrade tinha acabado de publicar 2 vagas de supervisão e ela queria saber se valia a pena se candidatar. Contou que os anúncios não listavam critério nenhum e que o gestor responsável pela contratação nas 2 era Tiago. Caio desligou e ficou sentado na cozinha por um bom tempo. Tinha suposto que sair da festa era toda a declaração, e agora via que não era. As pessoas que tinham saído estavam bem ou ficariam bem. As pessoas que continuavam lá dentro estavam sendo entregues ao mesmo sistema que tinha produzido a festa, e o silêncio dele não estava protegendo ninguém de nada. Recusar a cadeira tinha custado muito, e não tinha mudado nada para uma única pessoa que ainda batia o cartão naquela fábrica. Ligou para Ricardo Cavalcante na manhã seguinte, não para Marlene, e pediu uma reunião com o conselho. Chegou sem advogado e sem lista de queixas, com 5 condições escritas numa folha, e as leu em ordem. Todo o cargo de gestão passaria a ter critérios de competência objetivos e publicados, definidos antes da vaga ser aberta e aplicados igualmente a todo candidato. Desempenho demonstrado seria avaliado antes de relação pessoal em toda a seleção, com a avaliação documentada. Nenhum parente de executivo seria isento do processo padrão de contratação e promoção, sem exceção, independente do cargo. Todo funcionário teria um caminho de crescimento definido, para que uma pessoa pudesse ver o que o próximo nível exigia e saber se o esforço dela levava a algum lugar. E as 47 pessoas que tinham pedido demissão decidiriam sozinhas se queriam voltar, sem nenhuma campanha, sem pressão e sem envolvimento dele. Um conselheiro perguntou se Caio pretendia ajudar a trazer as pessoas de volta. Ele disse que não. Aquelas 47 tinham tomado decisões sobre o próprio futuro usando informação que a empresa tinha dado publicamente, e se a empresa quisesse recuperá-las, teria que dar outra informação, não uma ligação dele. O que fizeram na festa, fizeram por conta própria, e ele não ia se apropriar disso agora que tinha se tornado útil para alguém. Não pediu a demissão de Tiago, o que surpreendeu a sala mais do que qualquer outra coisa na folha. Tiago tinha recebido algo pelo qual nunca competiu, e isso era uma falha de processo, não um crime cometido por um jovem que a tia tinha convidado para um cargo. A resposta correta era avaliá-lo do jeito que todo mundo passaria a ser avaliado agora. Se tivesse capacidade de verdade,
Conseguiria demonstrar isso pelos mesmos critérios de qualquer um, e ninguém mais teria motivo para questioná-lo. Depois Caio nomeou a condição que não tinha valor em dinheiro e não podia ser delegada ao RH. Marlene teria que reconhecer o erro na frente das mesmas pessoas que tinham testemunhado aquilo acontecer. Não um memorando, não uma declaração de valores redigida pela comunicação. O ferimento tinha sido público e uma correção privada jamais chegaria às pessoas feridas por terem assistido àquilo. Marlene resistiu por 2 dias. Disse a Ricardo que uma admissão pública destruiria de forma permanente sua posição junto ao time, e que nenhuma presidente sobrevive a ficar diante da empresa dizendo que estava errada. Ela disse que a posição dela junto ao time já estava destruída, que 47 entrevistas de desligamento já tinham deixado isso registrado por escrito, e que a única pergunta que restava era se ela queria reconstruí-la ou continuar defendendo uma versão dela que já não existia mais. O que finalmente a fez mudar foi algo menor, e aconteceu sozinha. Ela pegou as 2 pastas de novo, à noite, num escritório vazio, e releu as próprias palavras nas transcrições das entrevistas de desligamento. Tinha passado uma década garantindo que ninguém pudesse dizer que ela tinha recebido a empresa de mão beijada. Depois, tinha entregado o melhor departamento da empresa ao próprio sobrinho, usando exatamente a linguagem que aqueles homens tinham usado sobre ela um dia, dirigida à única pessoa na fábrica que tinha conquistado tudo o que tinha. A reunião geral aconteceu no maior galpão da fábrica, porque nenhuma sala de reunião do prédio comportava todo mundo que ainda restava. As pessoas ficaram de pé no chão e ao longo da passarela superior. Tiago ficou no fundo, sem palco nenhum. Marlene entrou sem discurso pronto e sem a linguagem preparada pela comunicação. A promoção de Tiago Andrade, ela disse, não tinha passado por um processo justo de avaliação. Nenhum critério de competência tinha sido definido. Nenhum outro candidato tinha sido formalmente avaliado. Ela tinha tomado a decisão antes mesmo de a vaga ser publicada. Saiu de forma direta, como um fato, não como uma confissão, o que foi justamente o que permitiu que fosse ouvido como verdade. Admitiu que tinha aprendido a ouvir experiência como sinônimo de resistência à mudança e confiança como sinônimo de popularidade, e que tinha usado as 2 palavras como armas contra um homem cujo histórico provava que elas significavam outra coisa inteiramente ali dentro. Tinha ficado num salão e dito a ele que ser querido por muito tempo não era a mesma coisa que liderança, e tinha dito isso à pessoa que tinha treinado 38 funcionários e escrito os protocolos que sustentavam o maior cliente da empresa. Depois, veio a parte que importava mais do que o pedido de desculpas. A decisão dela, disse a eles, tinha mandado uma mensagem para cada pessoa ali dentro, e a mensagem era que, por mais que trabalhassem, uma relação pessoal ainda podia pesar mais do que a competência deles. Não tinha tido a intenção de mandar essa mensagem. A intenção era irrelevante. Tinha sido recebida com clareza por todo mundo naquele salão porque era precisa. Ninguém aplaudiu. Era apropriado, e ela pareceu entender isso. Tiago foi retirado do cargo de diretor naquela semana e colocado numa posição condizente com a experiência real dele, respondendo a um gestor em vez de comandar um departamento. Ele não contestou. Tinha passado quase 2 meses num escritório aprendendo o que um cargo não é capaz de comprar. Abriu-se um processo de seleção independente para diretor de operações, conduzido pelo conselho com um avaliador externo, com critérios publicados, e todo candidato avaliado no mesmo instrumento. Levou 6 semanas. 4 pessoas se candidataram. Caio Moraes foi uma delas, e passou por todas as etapas exatamente como os outros, incluindo a entrevista com o painel e a avaliação operacional escrita. Foi escolhido. A documentação do conselho ocupou 9 páginas e citava o histórico de desempenho dele, o registro de desenvolvimento, a autoria dos procedimentos centrais da empresa e as notas da avaliação, as mais altas dos 4 candidatos, por uma margem clara. Dessa vez, ele não assumiu a cadeira porque uma sala tinha esvaziado. Assumiu porque um processo tinha sido construído, e ele conseguia passar por ele, e porque o arquivo dele, examinado com honestidade por gente sem interesse em proteger um sobrenome de família, dizia o que sempre tinha dito. Voltou em julho,
3 meses depois da festa, e a primeira coisa que fez foi deixar claro para todo mundo que tinha saído. Eles não deviam nada a ele. Ele não tinha pedido para irem embora. Não tinha pedido para voltarem. E as carreiras deles não eram uma dívida com a situação dele. Renato Vieira voltou primeiro, o que não surpreendeu ninguém. Tinha uma proposta em aberto num concorrente e recusou. E quando Clarice perguntou durante o processo de recontratação o que tinha mudado a cabeça dele, ele disse que tinha lido a nova política de promoção 2 vezes e que era o primeiro documento que a empresa produzia em 9 anos que dizia claramente quanto valia o esforço dele. Otávio Bezerra voltou 5 semanas depois, quando a primeira vaga aberta sob os novos critérios foi preenchida, e viu uma seleção de supervisor ir para um candidato sem relação nenhuma com ninguém da diretoria. Essa foi a prova que ele esperava. Não a política, mas uma única decisão tomada sob a política que podia ter seguido o caminho antigo e não seguiu. Outras pessoas voltaram nos meses seguintes, embora nem todas. A gerente de projetos que tinha deixado a sobremesa na mesa aceitou um cargo mais perto de casa e ficou por ali. 2 engenheiros já tinham começado em outro lugar e estavam construindo algo que não queriam abandonar. Caio nunca tentou puxar ninguém de volta, e quando uma delas ligou para se explicar, ele disse que ela tinha tomado uma boa decisão, e falou sério. A Bragança Alimentos concluiu a revisão de prontidão no outono e renovou o contrato por 3 anos. O diretor de conformidade deles anotou, na carta de encerramento, que o protocolo tinha sido reconstruído ao padrão original pelo autor original, a única frase de todo o documento que Ricardo leu em voz alta na reunião seguinte do conselho. Tiago mudou devagar e sem anúncio nenhum. Parou de liderar pelo sobrenome e passou a dedicar tempo de verdade ao chão de fábrica, onde no início foi tolerado, não bem-vindo. Foi à sala de Caio uma vez, logo no começo, e disse que tinha percebido, em 1 mês, que não estava pronto, e não tinha sabido como dizer isso à tia sem parecer ingratidão. Caio disse que a parte útil ainda estava disponível para ele, e que nada no arquivo dele era permanente, exceto o que ele escolhesse colocar ali dali em diante. Em 1 ano, Tiago tinha um pequeno histórico operacional inteiramente seu, e quando mais tarde se candidatou a um cargo de supervisão, passou pelo mesmo processo que todo mundo e conquistou pela avaliação. Marlene permaneceu presidente sob condições do conselho e uma revisão de governança que durou 18 meses. Ela e Caio trabalharam juntos do jeito que 2 profissionais fazem, quando o passado não é esquecido nem discutido. Ela aprovou o modelo dele sem alterações, participou das revisões operacionais dele e nunca mais o contrariou numa decisão de pessoal. O que ela levou daquele ano foi mais estreito do que uma lição sobre nepotismo. Ter a autoridade para decidir nunca tinha tornado as decisões dela corretas, e o cargo era um mecanismo para agir, não um substituto para estar certo. Caio nunca usou a posição contra as pessoas que o tinham descartado. Não reestruturou a empresa para tirar Tiago dela. Não pressionou pela saída de Marlene quando poderia ter feito isso. O que fez, em vez disso, foi passar o primeiro ano como diretor construindo o modelo de crescimento que tinha exigido, para que a próxima pessoa com 16 anos e 4 troféus numa prateleira nunca precisasse aprender numa festa o que a empresa realmente pensava dela. Uma empresa não perde seus melhores funcionários no dia em que eles entregam a carta de demissão. Começa a perdê-los no dia em que eles percebem que esforço, competência e lealdade deixaram de determinar o futuro deles. Crescimento não deveria ser recompensa por proximidade. Deveria ser resultado de capacidade demonstrada, resultados e responsabilidade, visível para todos e aplicada a todos. E todo líder deveria lembrar disto. Quando um funcionário excelente vai embora por causa de uma injustiça, quem fica não está só observando a pessoa saindo pela porta. Está começando a se perguntar se deveria ser o próximo.